Bom pessoal, estamos aí de volta para continuar aí o Top 100, agora com o Top 30, só jogão agora, hein pessoal. E na posição número 30 temos um grande jogo que eu considero que já entrou pro hall de clássicos, né? Embora seja um jogo mais recente, que é o Five Tribes, né? Five Tribes é um jogo sensacional do Bruno Cathala, né? Onde você essencialmente distribui os meeples, né, num grid, e você vai movimentar esses meeples, e aonde eles caem você vai ativar a ação do espaço e vai ativar a ação da cor do meeple que você utilizou para ativar a ação, né? Então esse jogo ele tem um quebra-cabeça a cada rodada para você tentar buscar o melhor movimento que maximiza a sua ação, minimizando as oportunidades que você vai gerar com o seu adversário, porque você vai soltando, né, as peças ao longo do caminho e vai gerando novas oportunidades para os seus oponentes. É uma ideia muito interessante essa do Five Tribes. Ele tem várias expansões, eu gosto de praticamente todas elas, e eu sinto saudade de jogar. Faz um tempo agora que eu não jogo o Five Tribes. Ele tem uma possibilidade de AP se o jogador tiver muito voltado assim, não, quero fazer a melhor jogada possível. Só que da forma como o jogo é estruturado, você tem às vezes o número de combinações de jogadas é muito grande, né? Então não dá para calcular tudo. Então se tiver um jogador que não consegue aceitar o fato de que vai fazer uma jogada subótima, você vai ficar aí uma meia hora esperando o cara, tá? Mas apesar disso, o Five Tribes é um jogo sensacional e eu acho que merece estar na coleção aí de qualquer gamer dedicado ao hobby. Na posição 29, pessoal, tem um jogo que eu descobri recentemente. É um jogo antigo, mas eu fui apresentado a ele, não esperava grande coisa e fiquei maravilhado, que é o Samurai. Eu só joguei ele 2 vezes, então eu não sei se ele vai perdurar aqui nessa posição, se ele vai cair ou se eventualmente vai subir, né? É um jogo de controle de área, né, que não é, vamos dizer assim, a mecânica que eu mais gosto, não que eu desgoste, sou que nem o Davi não, que tem esse preconceito aí com o controle de área, mas não tá assim, né, lá no top das minhas mecânicas favoritas, né? Só que a forma como o Samurai funciona, né, que você vai fazer o controle de área para poder, ao fechar, né, a área em torno de uma peça, você vai então vai competir por aquela peça baseado na pontuação que você tem ali, né? A forma como o jogo funciona, né, que você tem que usar os tiles para gerar situações onde você vai forçar o seu adversário a levantar a bola para você, é muito interessante. Você tem peças diferentes que você pode usar para explorar situações de mapa distintas. O jogo é relativamente rápido, tá? Tem bastante profundidade, muito tático, mas é um dos melhores jogos de controle de área que eu joguei recentemente. Você não fica eternamente ali jogando também, né? Os jogos de controle de área, às vezes, se eles são muito longos, eles podem cansar um pouco, porque às vezes você já se vê derrotado em determinado ponto, né? O Samurai, ele não tem isso. E o esquema de pontuação dele também é muito interessante, porque você tem, na verdade, 3 coisas que pontuam, né? E a pontuação está associada a como essas peças vão estar divididas entre cada jogador, né? Então, se você tem a maioria de uma dessas peças, você vai pontuar, né? Se você tiver a maioria de 2 peças, você ganha o jogo, né? Então, eu acho que vale a pena a experiência para qualquer um que gosta de controle de área, e aqueles que não gostam muito, eu acho que também vão se surpreender. Então, pessoal, na posição 28, um verdadeiro clássico dos board games, que é o Power Grid. Power Grid, né, do Friedemann Friese, é um jogo de leilão, mas ele não é um simples jogo de leilão, né? Ele tem também, né,
uma construção de rota, né? Que você vai utilizar para poder... Na verdade, como é que funciona, né? No jogo você tem o leilão pelas usinas, né, de energia, que usam vários tipos de recursos. Você tem a construção de rota, né, para as cidades para as quais você vai fornecer energia. E você tem também a compra dos recursos do jogo. Só que todos esses três momentos do jogo conversam, né? Porque se você está na frente das rotas, né, você tem muitas cidades que você está atingindo, isso influencia a ordem de jogo. Isso influencia a ordem do leilão, isso influencia a ordem da compra dos recursos, e os recursos eles funcionam a partir de um mercado. Então os recursos se tornam mais escassos, eles ficam mais caros. O jogo envolve um pouco de matemática básica, né? Mas você ficar fazendo continha da quantidade de dinheiro que você vai gastar para comprar os recursos, para construir as rotas, tem que sobrar dinheiro para o leilão na próxima rodada. Mas então algumas pessoas não gostam tanto por causa disso, mas eu acho que vale a pena o esforço, se engajar nele, porque é um jogo cheio de complexidade, apesar das regras não serem particularmente complicadas, né? As decisões que você vai tomar são complicadas, né? E é um dos jogos com o final mais tenso que você tem. E é engraçado, porque você está falando de um jogo que se trata de leilão de usina, né? Então parece um negócio assim, pouco empolgante. Mas a forma como o jogo se dá, né? Porque você ganha o jogo quem conseguir alimentar o maior número de cidades com as suas usinas na última rodada. Só que você não sabe qual vai ser a última rodada, porque ela vai ser ativada quando um determinado número de cidades é ultrapassado. Então, existe uma tensão ali de você ter as usinas, ter os recursos, ter o dinheiro para aquela rodada final, quando algum jogador decide que é hora de terminar o jogo. Bastante tenso nas últimas rodadas, uma coisa que eu gosto muito nos jogos. Eu tenho esse jogo na minha coleção há muito tempo e não me canso de jogá-lo. Na posição 27, pessoal, a gente tem mais um clássico dos jogos de tabuleiro. É inevitável, né? Conforme você vai chegando no topo, né, de uma lista como essa, você começa a ver esses jogos antigos e que já, vamos dizer, se provaram por vários grupos, por muito tempo, competiram com outros e continuam resistindo como bons jogos nas coleções das pessoas. E nesse caso eu estou falando do Puerto Rico. Né? Puerto Rico foi um dos primeiros euros que eu joguei. Então ele é um jogo de seleção de ação, essencialmente. Né? Você vai selecionar uma ação, todo mundo vai executar aquela ação e você vai executar ela com um pequeno bônus. Né? O Puerto Rico tem uma coisa muito legal que é o fato de você ter que tentar não... às vezes você tem que segurar um pouco a sua vontade, né, de ativar uma ação que é um benefício para você, porque você sabe que o seu adversário vai precisar puxar ela e você vai poder aproveitar aquilo enquanto você faz algo mais que é de maior benefício para você. Um jogo muito inteligente, não é um jogo demorado. Ele tem um pequeno problema, a meu ver, né, que é engraçado, porque ele está associado com a força dele. Né? A força do Puerto Rico é a necessidade de você explorar as ações dos seus colegas. Então isso é uma coisa muito legal nele. Mas o Puerto Rico ele tem um probleminha que se você tem uma mesa, né, com jogadores com habilidade as pessoas não estão acostumadas, né, não tem a mesma experiência no jogo, né? O que acontece é que o jogador que fica à esquerda do noob se dá bem. Né? Então isso é um pouco chato, porque normalmente nos jogos, quando você tem a diferença de habilidade na mesa, quem se dá mal por
é você. Se você não for bom no jogo, quem se dá mal é você. Mas no Porto Rico, se você não for bom, se você não estiver muito bem, você se dá mal. E os outros jogadores também se dão mal porque você fica levantando a bola para o amiguinho à esquerda, entendeu? Então ele tem esse pequeno probleminha, mas e essa eu acho que é a única razão pela qual ele não está mais acima ainda no meu top 100. Ainda assim, recomendadíssimo. Tem aqui no Brasil, né? Então é fácil de você adquirir, vale a pena. Na posição número 26, Scythe. Né? Scythe é um jogaço da Stonemaier, né? Uma empresa que tem alguns jogos que eu gosto bastante, mas o Scythe ele é um jogo que tem aquela cara de ser um jogo pesadíssimo que vai levar 5 horas jogando, mas ele na verdade é um jogo muito rápido. O Scythe é um jogo que te engana. Você olha para ele, você acha que ele vai ser um jogo longo, um jogo de combate, porque você tem aquelas miniaturas bonitas, né, dos mechas do jogo. Então isso parece que vai ser um jogo de tipo Kemet, Chaos in the Old World, esse tipo de jogo, né? Mas na verdade não. Ele é muito um euro, com alguns elementos de conflito de mapa. E não que esse conflito não seja importante no jogo, mas esses conflitos eles são custosos o suficiente para você, de maneira que você não pode ficar o tempo inteiro se engajando em combate com os adversários, e você pode ganhar evitando eles. Tá? Então algumas pessoas ficaram desapontadas quando o jogo saiu, porque imaginavam uma coisa e o jogo é outra. Mas no que ele é um excelente jogo. Ele, num período relativamente curto de tempo na mesa, ele te dá uma experiência, fazer aquela máquina, né, de produção de recursos e geração de vantagens para você ao longo do jogo, de pontos de vitória. Ele tem um aspecto muito interessante, que é os recursos eles ficam no mapa, né? Então o recurso ele não fica aqui na mesa do teu lado, ele fica ali no mapa e ele está sempre em risco. Né? Então isso também é uma coisa interessante no Scythe. Eu gosto muito dele, eu acho que o principal defeito dele, e eu acho que é um defeito que tem em alguns jogos da Stonemaier, é que o cuidado com o equilíbrio no jogo em certas coisas, ele não é tão sintonizado, né? O Scythe ele tem dois pequenos problemas. Um deles tem algumas combinações de facção. Assim, né? Eu esqueci de mencionar, o Scythe ele tem poderes diferentes, né, para os jogadores, e esses poderes eles são obtidos a partir da combinação, né, de um tabuleiro de facção, né, e um tabuleiro adicional de técnica. Não sei exatamente a terminologia que o pessoal usa no jogo, mas algumas dessas combinações elas são um pouco mais fortes do que as outras e acabam dando uma vantagem para os outros jogadores. E como é um jogo que a marcação não é tão acirrada, às vezes é difícil tirar um pouco essa desvantagem. E a outra pequena coisa é que a ordem do jogo importa muito. Né? Ele é um jogo de morte súbita. Né? Então, alguém atingiu o objetivo de ter todas as estrelas na mesa, acabou o jogo. Então, o primeiro jogador potencialmente vai ter um turno a mais de seus adversários, né? Com alto grau de probabilidade. E o último jogador, ele certamente, no máximo, vai ter um número de turnos igual aos outros. E um turno no Scythe é muito importante. Então, tem esse pequeno problema, mas tirando isso, eu já joguei o Scythe mais de 20 vezes. É um jogo que rendeu o dinheiro investido. A gente deu um tempo recentemente porque a gente jogou várias em sequência por causa de uma expansão recente que tinha saído, né, Rise of Fenris. Então a gente deu um tempo, mas eu tô com vontade, a vontade de voltar a pegar ele tá chegando aí. Na posição 25, Lewis and Clark. O Lewis and Clark
é um jogo que mistura algumas mecânicas de uma maneira muito interessante, né? O Lewis and Clark, ele é um jogo, essencialmente um jogo de corrida, né? Você tem que chegar com o seu explorador, né, até o fim de um percurso. Esse percurso ele vai ter montanhas, essencialmente, né, território que você tem que percorrer a pé, né, e rio. Então você tem que chegar no fim desse percurso. É um percurso linear, né? Só que a forma de você fazer esse percurso é a partir de cartas que você tem na mão e ações que você tem no tabuleiro. Então ele tem um elemento de worker placement, você pode ativar suas ações a partir de um mecanismo de worker placement, mas também descendo cartas de ação. E os seus workers, você vai descendo eles, só que eles ficam disponíveis para os outros jogadores. Então quando tem muito worker na mesa, vários workers foram utilizados, você tem uma ação que o jogo permite você capturar todos os workers da mesa e colocar para acompanhar você e para você utilizar para o seu próprio benefício. O lance é que se você tem muito worker com você não utilizado, suas cartas acabaram, e você não tem muitas mais ações para fazer, você tem que passar a vez. E quando você passa a vez, tudo que está em excesso, recurso em excesso você está levando, trabalhador em excesso você está levando, fazem você voltar atrás, né? Você anda para trás na corrida quando isso acontece, quando você descansa e tem um monte de coisa junto com você. Então, você tem que equilibrar bem a tua obtenção dos recursos e dos trabalhadores sem prejudicar a tua corrida. E a maneira no caminho de fazer isso, você também adquire novas cartas para sua mão. Então você tem um hand building, né? Não é exatamente um deck building, porque o teu deck está todo ou na tua mão ou na tua pilha de descarte. Você não compra do topo do baralho, né? Então você tem um hand building ali no jogo que é muito interessante, porque você pode ir pegando mais cartas, né, que beneficiam o movimento no rio, umas cartas que aumentam sua produção de recursos, que dão ações que os outros jogadores não vão ter. Muito, muito legal o Lewis and Clark. Faz um tempo que eu não vejo ele na mesa e eu vou insistir para que isso seja corrigido. Na posição número 24, Agra. Agra é mais um desses jogos que eu joguei um número pequeno de partidas, né? Eu joguei 3 partidas até agora, então eu não sei se ele vai permanecer aí, mas ele me impressionou bastante. Ele foi catapultado aqui para o meu top 30, né? Quer dizer, tá entre os 30 jogos que eu mais gosto. E eu tô com uma vontade assim, muito grande de jogar ele várias vezes, porque o Agra, ele tem uma... É basicamente um jogo de coletar recursos, usar esses recursos para se transformar em ponto de vitória. Tal. Tem vários jogos que cabem nessa descrição, né? Mas o Agra, ele tem um mecanismo de transformação de recursos nos outros, e esses recursos eventualmente podem se tornar recursos especiais que podem ser utilizados para te dar benefícios ao longo do jogo, como ações extras ou pontos de vitória adicionais. A forma de você fazer isso é muito interessante. O Agra, ele tem 2 grandes momentos, né, na sua rodada. Você tem a fase da meditação, que é uma maneira de você fazer ações, e uma fase de ações com trabalhadores, que é a maneira mais típica nos jogos de tabuleiro, né? E essas duas áreas, essas duas formas de fazer interagem, porque na fase de meditação os seus trabalhadores vão estar numa determinada posição, né, e mudar a posição deles. E durante a fase de trabalho, você está botando novos trabalhadores. Existem muitas decisões, ele tem um risco de AP, e o que acontece? Os nossos grupos, eles são bastante assim, amigáveis em relação a você voltar atrás na sua jogada, né, que é a típica molinha. No Agra eu não recomendo, porque para você voltar uma ação no Agra é tanto cálculo para trás que não fica legal.
Tá? Então ele tem um riscozinho de AP ali, mas é um jogo que tem um mundo para explorar. Né? Até você dominar, você tem certas cartas que você pode pegar também que vão te dar habilidades novas. É um jogo longo, né? Ele não é um jogo para você, vamos jogar Agra aqui no antes do jantar. Não dá. Tá? O Agra você tem que reservar um tempinho, vai dar aí umas 3 horas, alguma coisa assim. Mas, na minha opinião, são horas extremamente bem investidas e outra aquisição da qual não me arrependo. Na posição número 23, Azul. Azul é outro jogo que foi catapultado aqui para o topo da minha lista. Ah, talvez seja o jogo mais leve aqui nessa posição, nessa região do meu top 100. Né? E eu me surpreendi, na verdade, conforme fui montando a lista, o quanto eu achei o Azul interessante. Né? Ele é um jogo que muito leve, muito fácil de explicar, mas que envolve uma... Ele tem uma maldade nele, né? É um jogo de botar ladrilho, né? Então tu vai imaginar que é um negócio assim, tranquilo, né? Um joguinho amigável, para sair todo mundo amigo da mesa, mas o Azul ele não tem essa característica, né? O Azul é você montar a rodada cagada pro seu adversário, né? Aquela rodada terrível para ele pegar um monte de peças e perder um monte de ponto. A forma de você selecionar as peças e a maneira como isso influencia as decisões dos adversários é muito interessante. É um jogo que é rápido o suficiente para servir aquele propósito, né, que eu já mencionei algumas vezes, de vamos aguardar o coleguinha chegar para a sessão de jogo, põe o Azul na mesa e sempre dá certo. Na posição 22, Castles of Burgundy. Um jogaço do mestre Stefan Feld. Né? Para tristeza de Fel Barros, né? Temos aí reconhecido, né? Mais uma vez o grande mestre. Né? O Stefan Feld, eu acho isso muito interessante como os jogos deles são tão distintos uns dos outros. Vários deles são assim, salada de pontos, beleza. Mas a composição da salada, né, a maionese da salada, cada jogo é muito diferente. O Castle of Burgundy, ele é um jogo simples, na verdade. Toda rodada você tem 2 dados para utilizar, né? Cada jogador roda 2 dados, e esses dados eles vão ser utilizados por uma série de ações possíveis no jogo, que envolve ou pegar tiles, ou colocar tiles no seu mapa, ou sacrificar esses dados para ganhar umas fichinhas no jogo que podem te ajudar, e vender recursos. Então tem alguns usos para esses dados. Então toda rodada você tem 2 ações, elas são definidas pelos dados que você vai rolar. Normalmente eu sou reticente eu tenho uma resistência grande a jogos com dado, né? Eu não gosto muito do elemento sorte nos jogos. Mas o Burgundy, na verdade, se dilui ao longo do jogo e você pode manobrar o jogo para você minimizar a sorte. Né? E, na verdade, a sorte nesse jogo ela tem o papel de restringir suas decisões. Você tem que manter as suas opções abertas, senão você passa a depender de sorte. Mas se você estruturar a sua estratégia corretamente, né, você nunca vai se ver refém dos dados. Você sempre vai ter alguma coisa para fazer. É um jogo brilhante, eu já joguei ele várias vezes no Yucata, né? E no Botajogo, são 2 sites online que tem esses jogos. Então, o Castle Bunny eu joguei várias vezes, né? No computador, então ele é muito rapidinho, muito, muito legal e recomendadíssimo. Castle of Burgundy. Para encerrar essa parte agora, a gente vai com a posição 21, Hansa Teutônica.
Hansa Teutônica é um jogo que você lê o manual e pensa assim, esse jogo vai ser horrível. E quando você joga, ele é brilhante. Tá? Primeiro, vamos falar logo de uma vez. Não tem tema, é botar cubo na mesa, tirar cubo da mesa, tirar o cubo do amiguinho. É um jogo bem árido num certo sentido, mas você não sente essa aridez porque a competição nele, pelos espaços, as pernadas que você vai dar nos seus adversários, a disputa pelas ações que você pode fazer no tabuleiro, são muito, muito legais. O Hansa Teutônica é um jogo que você está sempre ligado, esperando a próxima oportunidade. Um jogo bastante tático, tá? Ele demanda um certo oportunismo no jogo, né? Basicamente o que acontece é que você tem um mapa, você tem umas rotas no mapa, né? Você tem várias cidades e para você poder ganhar os benefícios, né? Pontos, construir escritórios nas cidades e tal, você tem que completar cubinhos da sua cor ao longo de uma rota fechada entre duas cidades. E aí você vai poder ganhar benefícios como construir um escritório numa das cidades. Só que o lance é que você, normalmente, pelo menos no início do jogo, você não tem ações suficientes para chegar e encher uma rota com as suas peças. Então você coloca uma peça lá na rota, sinalizando de certa maneira, né, que você vai querer pontuar aquilo, e vem o adversário e coloca um cubo ali na rota. E aí quando ele faz isso, ele gera um problema para você. Você pode tirar o cubo do cara, mas isso tem um custo muito grande e o cara ganha vários benefícios. Então fica um jogo de você vamos dizer assim, colocando peças no jogo dos outros para atrapalhar as pessoas e para se beneficiar, e você tentar escapar também dessas situações. Então tem uma certa finta de você fingir que está interessado no espaço, para o seu adversário gastar ações para lá e depois você move suas peças para outro lugar. Um jogo muito muito profundo pro conjunto simplificado de regras que ele possui. Então esse aí foi o top 30, né, os jogos da posição 30 a 21. A gente está encerrando aqui e no próximo vídeo vocês vão ver só o creme, né, só o fino. Né? Os próximos 2 vídeos são só belezinha.